Oi, Gisel. É a Fernanda aqui, consegue me escutar? Oi, tudo? Tudo bem? Consigo? Tudo Prazer bem? prazer em te conhecer. Eu sou a Fernanda, te achei no YouTube e no Instagram, cara. Que legal. Show de bola. Prazer. Jazz. Que legal, Jazz. Ah, te deram já um Já, nome bem americano já me já. deram um apelido aqui. O nome é Gesrel Soares, mas é meio complicadinho, né? Aí ficou Sim. Jazz. Ah, que legal, cara. Que legal. É o meu também. A maioria me chamava ou de Fern pra Fernanda ou Nenda mesmo, porque era pegava o Lenda. final mesmo. É. Sim, sim. Sim, mas que Show de legal, bola. cara. Eu queria te parabenizar primeiro pelo teu trabalho que tu faz ali no YouTube, muito massa, viu? Acho muito legal isso, o pessoal que brasileiro, principalmente, que vai para fora e consegue compartilhar a experiência com o pessoal, acho muito massa, sabe? Ah, Porque, obrigado. não, muito legal o teu trabalho. E é tão diferente, assim, para mim que, por exemplo, eu também fiz faculdade, faz 2 anos que eu voltei já. Eu fui em 2014 para os Estados Unidos. 14. Fiquei de 2014 a 2018 num college também, mas não joguei, eu não fui pela questão de atleta, assim, não fui para Uhum. jogar, eu fui mais na questão acadêmica mesmo. E é muito legal ver que tem mais brasileiros que vão por diferentes razões também, ou fazem coisas diferentes, têm experiências totalmente diferentes, mas eu acho que igualmente incrível, né? Eu acho que para ti também deve ter sido uma experiência. Eu nem sei quando que tu foi para os Estados Unidos, assim, com qual idade, Eu, que ano? eu vim pra cá em 2018, em agosto de 2018. Eu tinha Nossa, 19 anos, eu tô com 19, 21. Faz 2 anos, né? faz 2 anos. Esse é o meu quinto semestre já aqui. Isso, Uhum, quinto semestre. uhum, Aí já fazem 2 anos, né? Mas na época eu lembro que eu nunca tinha vindo antes para cá, né? Tem uhum, bastante gente que vem visitar. Eu nunca tinha vindo antes. uhum, Então, quando eu cheguei aqui, foi uma experiência completamente assim diferente do que eu já tinha vivido, né? Foi bem uhum. interessante. Sim. Nossa, que massa. Então, tu foi em 2018. 2018 foi quando eu voltei. Que legal. Você foi bem quando eu voltei pro Brasil. Voltou em maio? Eu voltei em junho, porque eu me formei em maio. Daí eu fiquei um tempinho Isso. lá. Ah, E na época eu estava no processo de tentar ficar nos Estados Unidos, que eu apliquei para o OPT, que OPT? é exatamente, esse cara aí. Eu Hum. apliquei para ele, eu consegui o cartão, fiz tudo certinho, consegui, mas eu não achei um trabalho, então eu não tinha como ficar lá sem eu estar empregada, né? Porque ele dá o direito de você ficar se você estiver Isso. trabalhando. Mas eu não encontrei. Eu tentei, eu tinha 60 dias para achar um trabalho. Na época, não sei o que mudou da burocracia, mas deve ser similar agora ainda, né? Porque é bem recente isso, foi 2018 mesmo. E eu não consegui achar, fui atrás. Eu estava em Michigan, eu fui para Michigan, passei os 4 anos em Michigan. Show. E tentei fazer, eu me graduei em marketing, meu major era marketing. Então eu estava lá para Ah, sim, estudar marketing. um dos meus majors é marketing Ah, também. é muito legal, é muito, que bom, que É, bom. eu gosto dessa área. Né, eu também, eu adoro a parte, principalmente a parte criativa, assim, que foi o que me chamou a atenção da área de marketing, assim, na época que eu fui escolher um curso, que eu fui sair do Brasil sem saber o que eu queria fazer, de estudos, assim, tinha uma ideia, mas eu fui nos Estados Unidos que eu Sim. consegui chegar. Mas eu acabei voltando pelo não ter conseguido ficar realmente com um trabalho lá dentro do período que eles me deram, porque é muito pouco tempo, assim. Para mim É, foi, pouco tempo. eu peguei assim a transição do governo deles, que Hum, afetou bastante na época a questão do novo presidente, como isso afetou a questão para a gente ser latinos nos Estados Unidos, né? A gente acabou afetando um pouco nessa questão, mas voltei e eu tenho agora, quero voltar para os Estados Unidos com certeza, sim. porque quem sabe uma graduação, um graduate degree ou ir para uma university maior, continuar minha graduação com o visto de estudante daí, né? E daí tentar Sim. novamente, o mesmo processo. A gente tenta, vai, quer ficar mais um pouco, tem as opções do OPT, tem várias coisas Isso. que dá para aplicar, né? Mas que massa, então tu foi em 2018, tu não tinha ido antes. E como que tu imaginou? Tu é daqui da onde tu é, na verdade, antes da gente conversar. Tu é Sou do Rio Grande do Sul. Sou gaúcho. Gaúcho! Isso. Que legal! Eu sou de Joinville, Santa Catarina, mas eu tô morando atualmente em Florianópolis. Então, aqui Florianópolis. tem bastante gaúcho aqui. É, Florianópolis é muito bom. É Nossa, muito todo bom. verão.
sempre em dezembro ali, pro final de dezembro, eu vou para Santa Catarina. Sim. Nas praias dali. Muito bom. É muito bom. Show de bola. E é muito comum, pessoal, ver. A gente conhece bastante gaúcho aqui. Mas que massa. Então, tu foi pra lá. Tu tava aqui em qual... Tava no terceirão quando tu decidiu ir? Ou tu tava já fazendo faculdade? Como é que foi o teu processo pra ir pra fora, assim? Eu tava no meu terceiro ano do ensino médio no Brasil. Eu estudei em escola pública, né? Uhum. E daí eu jogava futebol num clube lá do Rio Grande do Sul, do Novo Hamburgo. Nossa. Aí, só que aí que acontece? Eu era sub-17, né? Eu tinha 17 anos. Ia passar para sub-20, para os juniores, né? No próximo ano. Só que a gente tinha, imagina, a gente tinha 2 times, né? E o time A, eu tava jogando no time A do Novo Hamburgo, o time A tinha um pouco mais de 30 atletas e ia passar 10 atletas só para os juniores, Sim. né? E eu tinha entrado aquele ano, então eu acabei não ficando no time, né? Eu fui dispensado. Ali no final, mais ou menos na metade do ano ali, eu já sabia que eu não ia continuar. Aí eu entrei naquela... Todo mundo que joga futebol no Brasil, chega esse momento, né? Quem não fez contrato ainda até a sub-17, chega um momento que tu tá se formando no ensino médio, ou é tentar continuar jogando, ou é ir para a faculdade, né? Então eu tava bem pensativo naquela época, porque eu não sabia o que eu ia fazer. Sim. E aí eu fiquei sabendo que aqui nos Estados Unidos eu podia jogar e fazer faculdade, né? Eu podia vir através de uma bolsa esportiva. Então, foi isso que eu fiz. Não pensei 2 vezes. Quando eu fiquei sabendo disso, já fui atrás de como é que funcionava. Eu fui pesquisar como é que era o processo. E daí eu fiquei sabendo que eu precisava de inglês. Eu não tinha nada de inglês. Nossa. Eu só tinha o inglês da escola. Só que, poxa, eu não aprendi nada. Porque, imagina, o inglês da escola pública é muito fraco. É muito fraco. Sim. Nem o verbo to be eu não manjava direito. Então, eu tive que começar a estudar tudo de novo. Daí eu entrei numa empresa de assessoria, que fazia assessoria para estudantes atletas, né? Massa. E daí, o meu processo inteiro durou uns 2 anos, mais ou menos, de inglês, que eu estudei inglês de verdade, porque o que acontece? Eu entrei na empresa, mas tinha uma plataforma online ali para estudar inglês, só que não era muito boa aquela plataforma, eu fiquei meio perdido. Eu fiquei uns 6 meses, eu não aprendi nada nela. Mas daí, faltando 1 ano e meio, mais ou menos, antes de eu vir, porque assim, aqui a temporada, as aulas começam em agosto, né, normal, e a temporada de soccer é no fall, que é em agosto, de agosto a dezembro. Então eu vim em agosto. Só que eu tentei vir até 1 ano antes, né? Aí minha preparação teria dado só 1 ano. Só que eu não consegui as notas do TOEFL e do SAT, porque eu estudei mais ou menos 4 meses de inglês firme. E é muito pouco, 4 meses de inglês para te passar no TOEFL e no SAT, né? Então eu não consegui as notas. Eu poderia ter vindo para uma junior college, uma community college, mas o meu foco era vir para uma college ou uma university. Então eu decidi estudar um pouco mais. Meu inglês estava muito fraco. Aí eu estudei por mais 1 ano. Aí eu fiz o TOEFL, eu consegui tirar uma nota boa no TOEFL, no SAT. E daí logo depois que eu peguei a nota do TOEFL, eu já recebi uma proposta. Era sábado que eu peguei, era sexta ou sábado que eu peguei a nota. No domingo eu tinha jogo com a assessoria lá, já informei eles a minha nota. Eu acho que era na terça ou quarta, eles já conseguiram uma proposta para mim bem boa de bolsa. Aí eu já comecei todo o processo aí de vem 20, volta e 20, todo esse processo aí. Nossa, sim, é um processo muito longo. Então, tu fez, como você mencionou agora, um tipo de assessoria, né? Isso. Como é que tu achou isso? Assim, é que tu já tá no ramo de pessoas que são atletas que querem ir para fora, né? Eu acho que isso acaba vindo naturalmente. Mas, tipo, como é que as pessoas buscam isso, quem talvez não conheça, assim? Como é que faz? Sim, então, hoje tem, claro, na minha época, 2 anos, né? Mas 2 anos atrás tinha bem menos informação do que tem hoje. Sim. Né? Hoje tem várias pessoas já que produzem até conteúdo falando do lado do esporte, né? Então tem muita coisa hoje. É possível tu vir sozinho, sem assessoria, né? Mas o que acontece? Tem várias coisinhas ali mais burocráticas, digamos assim, na hora de se inscrever na liga. São várias coisas, né? Que às vezes uma assessoria é bom. E na época foi muito bom para mim. Eu fui pesquisar na internet como é que funcionava tudo.
E daí eu fiquei sabendo de uma empresa de assessoria, e daí eu entrei em contato com eles. Eu moro a 1 hora mais ou menos de Porto Alegre, e eles tinham um centro lá em Porto Alegre. Daí eu entrei em contato com eles. Tive que fazer uma avaliação jogando, fiz a avaliação, passei, e daí comecei meu processo com eles lá. Nossa, que massa, isso com certeza facilita. Eu acho que para quem já fez o processo e faz isso e manda as pessoas, tipo, ajuda as pessoas a chegar lá, eles já sabem o processo, então para ti fica bem mais fácil seguir os passos, né, do que para quem não conhece nada. E até como tu falou, tu nunca tinha ido para fora, né? Então assim, é muito bom quando você tem um grupo de pessoas que te ajudam a seguir nessa sequência. E por curiosidade, assim, o que são algumas coisas para ti? Tu se falou em se inscrever para a liga deles lá. Quais são alguns passos desses processos que tu teve que fazer para se inscrever e fazer parte da liga deles? Como é que funciona isso para quem não sabe, assim? Sim, então, depois tu precisa, né, tu precisa de um material pronto para te poder receber a bolsa, digamos assim. O treinador, ele precisa te ver jogando e precisa gostar de ti. O treinador da universidade, no caso, né? Isso, da universidade. Tá. Então, o que acontece? Normalmente o pessoal faz todo o processo através de vídeo, né? Vídeo jogando. Então, tu monta ali o teu highlight, o teu vídeo de melhores momentos e bota no YouTube o vídeo. E daí manda o link para os treinadores, né? Ou a empresa manda o link para os treinadores, monta um e-mail bacana, se apresentando, né? E daí o treinador vai falar se ele gostou ou não gostou, se ele daria uma bolsa, não daria nenhuma bolsa. Daí começa uma negociação, digamos assim, né? Aí depois que o treinador mandou a proposta de bolsa, né? Tu vê se encaixa no teu budget, e daí se é algo que se encaixa, né? Tu começa o processo com o treinador. Daí a questão da liga é assim, depois que tu já depois que tu já acertou com o treinador, tudo certinho, aí tu precisa fazer uma inscrição na liga que tu vai jogar, né? Por exemplo, a minha liga é a NAIA, NAIA. Então, eu entrei no site da NAIA e ali eu fiz minha inscrição. Eles fazem várias perguntinhas, né? Por exemplo, se eu já joguei profissional aqui no Brasil, lá no Brasil, se eu já recebi dinheiro para jogar, São várias perguntas que, às vezes, dependendo das respostas que tu dá, tu não consegue os 4 anos para jogar e se formar, né? De elegibilidade ali. Então, tu pode fazer sozinho esse processo de se inscrever na liga, mas existem vários casos, dependendo das respostas que tu dá para eles, eles não te dão os 4 anos, né? Então, até uma guria aqui, ela veio aqui pro soccer, ela jogou 2 anos na Junior College, e daí ela tava transferindo para cá, né? Daí agora ia mudar de liga, né? Se eu não me engano, era na NJCAA que ela jogava. Daí ela ia trocar para a NAIA, né? Ia ser bem simples o processo. Só que porque ela tinha jogado na categoria de base da seleção brasileira já, na época. E ela colocou isso em uma das respostas, eles perguntaram se ela já tinha jogado profissional, algo do tipo. Ela falou que já jogou a nível profissional. Ela não tinha jogado profissional, mas ela jogou na categoria de base. Daí, o que aconteceu? Ela perdeu os últimos 2 anos de elegibilidade para jogar na NAIA. Então, ela vai ter que tentar transferir para outra liga, para tentar se inscrever em outra liga. Então, é bem complicadinho essa parte, né? Eles podem te dar os 4 anos para te poder se formar, né? Nesses 4 anos. Ou o que pode acontecer também é eles te darem só 3 anos. Aí complica, né? Quem precisa dos 4 anos para se formar vai ficar um ano pendente, né? Sem bolsa esportiva, no caso. Sim, porque a bolsa esportiva, então, vem da liga ou vem da universidade? Como é que funciona? A bolsa vem da universidade. Ah, tá, da universidade. Isso, mas tu precisa se inscrever na liga, né? Tá, porque entendi. A política das ligas o atleta ele não pode ter jogado a nível profissional ou no profissional para poder ser um estudante, um atleta universitário, né? Ele não pode ter nunca jogado profissional, recebido dinheiro. Então, se eles acharem que tu já recebeu dinheiro ou que tu já jogou profissional ou algo do tipo assim, aí complica para ti na tua elegibilidade. Sim. Não, perfeito. E então essa universidade, assim, tu passou por esse negócio de o pessoal tentar achar
né, mandar os seus vídeos pra lá e tal. E tu não conhecia, tu tá num college ou numa university agora jogando pra Num eles? college. Num college. Num Não, college. legal. Então, tu não conhecia nada do college antes. Foi tipo, a gente te dá uma bolsa, daí essa foi a introdução pro college que você tá? Isso, porque o que acontece? Quando eu peguei as notas ali, Uhum, eu já avisei a assessoria, eles já foram em busca de bolsa para mim. uhum, Isso era em março, final de março, mais ou menos. uhum, Aí eles entraram em contato com a Union College uhum, e daí o treinador gostou muito do meu vídeo uhum. e perguntou quanto que eu conseguia pagar por ano de faculdade. Sim. Daí, daí eu falei, né, eu conseguia pagar até tanto. E daí eles me mandaram uma proposta de bolsa bem até abaixo disso, né? Uhum. E daí só que eles me deram um dia de resposta, né? Foi assim, Nossa. foi na terça ou quarta eu recebi, eu tinha que responder até na quinta, Uhum. se eu ia ou não ia. Então, assim que eu fiquei sabendo, né, da proposta, tudo, eu já falei quanto que eu podia pagar e também já fui pesquisar como é que funcionava a faculdade, fui Sim. pesquisar como é que era, tentei entrar em contato com estudantes que já estudavam aqui para perguntar como é que funcionava tudo, né? Uhum. Daí, mas eu acabei gostando, o programa de soccer aqui é bem forte, então eu acabei gostando bastante disso e daí acabei aceitando, né? Nossa, que massa. Nossa, vai ser muito legal, porque geralmente, por exemplo, para mim o processo, isso é tudo tão diferente para mim, porque o meu processo foi muito, não foi nada através de pessoas que são atletas nem nada, não foi nada em questão de, foi mais tipo acadêmico mesmo. Eu quero ficar aqui nessa universidade, eu tinha uma listinha onde eu tinha já pesquisado, mas também para mim facilitou na época porque eu já tinha feito intercâmbio. Né? Então, eu já tinha Legal. feito intercâmbio em Michigan, então quando eu estava lá, eu fui nos campos. Aí foi muito massa, porque daí eu consegui eu fiquei no redor de Michigan mesmo para pesquisar ali, porque era mais fácil para mim também, né? Como intercambista ali, a Sim. gente não tem carro nem nada, eu fiquei só no estado, rodando ali para ver as opções. E eu acabei escolhendo uma que também, no final, cai na bolsa, né? A questão da bolsa pra gente é muito válida, né? Porque o dólar tá muito caro, né? Então, Sim. até na época, até quando eu fui, já tava caro, em 2014, tava mais barato que tá agora, mas tá, ainda assim é caro, né? O mínimo que Sim. tava R$ 2 é o dobro que tu tem que pagar de anuidade, É, né? A tuition já duplica pra gente. Mas, na época, agora tá 5 vezes mais, enfim, tá sim. mais pesado. Então, a minha decisão acabou sendo a questão financeira, mas eu apliquei para várias. Meu processo foi aplicar para várias e ver, né, o tempo que quem ia me responder, e eu acabei indo na que eu mais gostei, e consequentemente foi também a que me deu o maior bolsa, né? Então é um processo diferente, mas assim, o teu college, ele é grande? Como é que é? Quantas pessoas tem no teu college? Que eu também fui para um college, então isso é massa. Sim. O meu college é um college bem pequeno, né? Uhum, A cidadezinha aqui é praticamente o college, uhum, né? É um college bem pequeno. E é bem forte na questão dos esportes mesmo, né? Aqui eu acho que quase metade dos estudantes todos são atletas. Nossa, que massa. Então, é bem fechado assim mesmo, né? Eu acho bacana a questão, por exemplo, das aulas, são aulas que não tem mais de 30 alunos. Uhum. Então, tem bastante contato com o professor. Eu não sei se era assim no teu também, Sim, mas foi. tem bastante contato com os professores, né? Uhum. Então, isso é bacana. Quando tu tem alguma dúvida, alguma coisa, tu pode ir direto falar com Sim. eles, né? Tu pode até marcar alguma reunião com eles, Uhum. algo do tipo. Sim. Tem bastante esse contato. Mas é um college pequeno, né? Não é um Sim. college grande. Sim. Se eu não me engano, tem mais ou menos 1.000 estudantes. Nossa, é bom. Para mim foi muito valioso o fato meu college também ser pequeno. O meu era um pouquinho maior que o teu, tinha 2.300, 2.400 alunos, um pouquinho maior assim. Mas também é pequeno, comparado com Michigan Ah, State não. University, tem tipo É 50 mil. gigantesco. Aí É, é tipo a cidade enorme inteira, só. Mas aí também tem a questão de ser mestrado, doutorado, tudo no mesmo lugar, é, sabe? Então, realmente é uma cidade universitária. Mas eu senti isso também com a minha experiência da cidadezinha onde eu estava, que era pequena. Uma cidade pequena, assim, era uma cidade de passagem, na verdade. E como isso. era uma cidade pequena ali, a universidade acaba se tornando, esses 2.000 alunos são a população da É quase igual cidade. aqui. Sim, então, para mim foi muito bom isso pelo fato das aulas ser menores. Eu também tô acostumada aqui no Brasil. Todo mundo aqui, né? Tipo, nossas aulas no high school aqui, no ensino médio, são com 40 pessoas no máximo. E eu tinha Sim. amigos lá que estudavam em Michigan State University que tinham aula de 400 pessoas numa sala, assim, sabe? Nossa.
Então, assim, é um baque muito grande. Então, ir para um colégio pequeno tem suas vantagens, sim. E o pessoal tem... o pessoal daqui, pelo menos que não conhece, acha que por ser menor não te proporciona a mesma experiência que uma universidade grande que tu vê em filme. Mas, cara, para mim... Era um sonho, assim, tem toda uma estrutura, né? Até para tu que joga esporte, Sim. tu pode falar, né? Tipo, cara, a estrutura deles, assim, ó, a gente imagina um negócio é 15 vezes mais, não importa o tamanho da universidade, Sim. do college. A estrutura, eu joguei no Brasil até meus 17 anos. Uhum. E a estrutura que a gente tem aqui é ridiculamente muito maior do que os times. Assim, se o time, claro, os times de primeira divisão do Brasil, primeira divisão de Campeonato Brasileiro, Grêmio, Sim. Inter, Uhum. Santos, Corinthians, esses times tem bastante estrutura até a categoria de base. Uhum. E ainda até certo ponto, eu acredito que até a sub-15 ali, os atletas têm bastante struggle, eles Uhum. têm Dificuldade, sim. isso, dificuldade. Sim. Eles têm bastante dificuldade ali com as coisas, né? Depois começa a melhorar. Mas aqui a gente tem uma estrutura muito boa, estrutura de campo, de treinamento, de caso o atleta se lesione, Sim. tem toda uma parte de fisioterapia para ti. Então, eu acho bem bacana a estrutura aqui, mesmo de colleges pequenos, né? Pequenos. Sim, não, é fantástico isso, porque eu notava isso também. E o meu college, na verdade, em questão de, por exemplo, de times lá, eles não davam bolsas de atleta. Não tinha nenhuma bolsa para quem quisesse jogar lá. Então, o que eu percebi? Mas ainda assim tinha toda a estrutura de quem jogava. Tinha time de Sim. futebol, tinha, mas eles estavam numa liga que é tipo o terceiro grau, eu não sei qual dizer qual liga que é, mas é uma liga que é tipo nível 3, então eu não chegava a entrar Era a no, terceira divisão da NCAA? é isso aí. É isso aí. Eu sei que era a Ah, terceira sim. divisão, não sei de qual, Isso. mas era a terceira divisão e eles não ganhavam bolsa. Eles jogavam pelo Isso. simples fato de jogar e querer jogar e a paixão pelo Sim. esporte. E tu via isso, eu conseguia ver isso, sabe, nos times, tanto de futebol, soccer nosso, quanto futebol americano, que também é Uhum. outro que a galera, principalmente americana, busca bastante bolsa para jogar futebol americano, né? Sim. Que é igual a gente com o soccer, para eles é o futebol americano, né? Tipo, Isso. o auge deles. Então, não tinha bolsa, mas eu conseguia ver a paixão das pessoas pelo esporte. Assim, era muito legal. A união toda que eles faziam só para jogar, porque eles não recebiam nenhum benefício Sim. financeiro para jogar pela escola. Mas era muito massa, assim, a estrutura e todas as oportunidades. E como é que foi para ti? Então, tu tá em 2 anos aí já quase, né? Dois anos. Isso, um E pouquinho para mais. Em agosto fechou 2 anos. Uhum. Agora, 2 anos e um mês. Sério? E tipo, e como é que foi, como é que é o teu acompanhamento com as pessoas que estão aí? O acompanhamento que eu digo você tem um técnico, tem todo, como é que é o acompanhamento que você tem? Então, assim, no primeiro ano aqui no Freshman Year, a Uhum, gente normalmente, os Freshmans têm um acompanhamento com. Os treinadores, eles têm uma atenção maior, né? uhum, Caso tu precise de alguma coisa, não sei, qualquer problema que tu tenha. E tem programas na faculdade também que ajudam os internacionais, né? A gente tem um uhum, departamento de internacionais, a gente uhum, faz viagens de graça, né? uhum, Através desse departamento. A gente foi no jogo da NFL já, a gente já foi. Aqui é em Kentucky, né? A gente foi para uhum, Nashville, que é aqui perto, em uhum, Tennessee, bem na uhum, divisa. A gente faz várias viagens com o pessoal dos internacionais uhum. e a gente não precisa pagar nada, né? Por isso, essa é a parte boa. Aham. E a questão de acompanhamento também, a gente tem uma aula aqui, que é uma aula que todos os freshmen têm que fazer, né? E daí a gente tem tutores ali que ajudam nós, toda semana a Uhum, gente entra em contato com eles para conversar, o que a gente precisa, né? O que a gente precisa melhorar, o que a gente precisa uhum, fazer para estar se adequando aí à vida estudantil aqui, uhum. porque é diferente, né? Ainda mais para internacional. Sim. Eu cheguei aqui, eu tinha estudado só para o TOEFL e para o SAT, Uhum, mas o meu inglês eu não conseguia me comunicar com ninguém. uhum, Então, o meu inglês estava muito fraco, assim, em questão de se comunicar, né? uhum, Então, foi bem importante para mim essa questão, né? De uhum. ter pessoas me ajudando ali a fazer as coisas que eu precisava fazer, né? Uhum. Não, legal. E o teu inglês que tu mencionou ali que no início era difícil, até pra mim que já estava preparada no início também foi, porque daí eu tive que pegar aulas, tipo,
tipo, contabilidade em inglês, eu fiquei tipo, meu Deus, mesmo que em inglês o é uma... vocabulário totalmente Sim, diferente. total, e é outro ritmo, assim, né? Tanto em questão acadêmica, é um pouco, pra gente é um pouco puxado, né? Eu senti pelo menos isso nesse sentido. Mas o inglês pra ti, em quanto tempo demorou, assim, pra tu conseguir se comunicar bem, assim? E não só se comunicar, mas entender. Eu acho que é mais importante também entender no início do que Sim. falar, né? Então, no começo, no primeiro semestre, eu não entendia absolutamente nada do que todo mundo falava, do Uhum, que os professores falavam. Então, o que eu fiz? Eu só estudava pelo livro. Eu ia uhum, para as aulas, o professor começava a falar, eu vi o capítulo mais ou menos que ele estava explicando e começava a uhum, estudar e estudava do meu livro. Eu uhum, falei com todos eles no começo, eu cheguei e falei com eles assim, então, eu sou brasileiro, sou estudante internacional, uhum, não tenho quase nada de inglês, uhum, mas eu vou fazer o possível para entender. Qualquer coisa, qualquer dúvida que eu tiver, eu vou perguntar para ti. E uhum, os professores foram super tranquilos assim nessa questão. uhum, Então, eu estudava praticamente pelo livro no primeiro semestre. uhum. E não tive que fazer nenhuma apresentação, graças a Deus, porque se eu tivesse que fazer também, eu estava ferrado. Mas aí, no segundo semestre, que é no Spring, ali começou a melhorar o inglês, né? Mas mesmo assim estava muito fraco, muito fraco. Meu inglês, assim, ficou bom mesmo no segundo ano. Uhum, Depois de um ano aqui já. uhum, Depois de um ano, no meu segundo ano, meu inglês ficou bom. uhum. E daí, hoje, tá tranquilo, né? O meu inglês eu consigo me Sim. comunicar, consigo fazer tudo que eu preciso fazer, não tem problema, né? Uhum. Mas foi depois de um ano, mais ou menos, que o meu inglês ficou bom mesmo, né? Uhum. Não, e é perfeito. Acho que 2 anos, assim, tipo, pra mim foi isso também. Quando eu fui pra fazer intercâmbio, no início foi o baque, mesmo já tendo feito curso de inglês, essas coisas. Cheguei lá, foi sim um baque, que daí você tá. Eu não sei se aí onde tu tá tem um sotaque específico, tipo, não sei como é que é o Kentucky, eu só Sotaque de fui. interior. É. Sim, aqui o pessoal eles falam rau, rau, rau. Então não dava para entender nada, 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 nada. Sim, eu dei sorte que em Michigan era bem o sotaque que tu vê em filme, porque eu aprendi Sim, muito em sim, filme. Mas eu sei que indo mais pro sul dos Estados Unidos ali, tu pega um negocinho mais diferente, assim, que tu não sim. tá tão acostumado. Eu assistia Friends, cheguei aqui e vi os caras falando rau, rau, um monte de redneck. Aí complica, né? Nossa, complica muito. Eu lembro disso também. Eu dei muita sorte, que foi igual. É o inglês nativo que tu pensa de inglês, é o pessoal que mora mais pro Sim, norte ali, pro East pronto. Coast ali. E eu peguei isso, mas foi difícil sim. Depois que eu voltei do meu intercâmbio, que eu fiquei um ano aqui entre o meu intercâmbio e eu voltar para fazer faculdade, eu voltei assim com o meu inglês 100%, tipo, parece que fica grudado na tua cabeça. Eu tinha até dificuldade de falar Sim. português, porque eu Sim, não algumas palavras fazem mais sentido em pode, inglês do que em faz. português. Começa Sim. Começa a a cair e tu significado. não percebe, sabe? É uma coisa natural. Então, e nesse um ano que eu tava lá de intercâmbio, eu quase não falava português, não tinha muitos brasileiros que fizeram junto comigo. Aí, também quando eu fiz intercâmbio, era 2012, então tinha bem menos tecnologia para se comunicar aqui com o Brasil. Então, eu quase não falava muito com a minha família, ligava para eles, tipo, com um cartãozinho internacional, assim, sabe? Sim, Não tinha uma barreira um pouco maior em questão de tecnologia. Mas, não, agora eu tô falando contigo aqui. Agora, sabe, é muito sim, louco. sim, Então, sim. assim, mas eu não tinha tanto esse contato com o português, daí foi bem complicado. Quando eu voltei, assim, o português acabou ficando, não que tu não esquece a tua língua nativa, Sim. mas tem um negócio com o inglês que fica grudado na cabeça, mas também demorou um ano para isso acontecer para mim. E é o normal das pessoas, eu acho, assim, tipo, para fixar bem e conseguir usar e escrever É, redação, para tu dominar as 4 skills, né? Tipo, listening, speaking, aquelas 4 isso. principais demoram um tempo, sim. Uma Mas. coisa, uma coisa bacana também é quando o pessoal que vem para fazer intercâmbio ou faculdade, alguma coisa, é se envolver bastante com americanos Uhum, ou com até ingleses, né? uhum, Bastante inglês aqui uhum, na Inglaterra e eu tive bastante convivência com eles, com os americanos. Porque acontece? Quando tem muito brasileiro, tem faculdade que tem muito brasileiro. sim, Aí, se tu acaba se envolvendo só com brasileiro, tu acaba não praticando, né? Tu acaba sim. não tendo toda a experiência. Aqui Uhum, no nosso time, a gente tem muito brasileiro. No nosso primeiro ano, eu acho que tinha quase
tinha quase 20, tinha mais de 20 brasileiros na faculdade, mas tinha quase 20 só no time de soccer. Nossa. Então, tinha uma casa aqui que vivia, a Big Ten, viviam 10 pessoas e 9 eram brasileiros, entendeu? Nossa. Então, eu percebi que tinha muita gente que acabava só falando português. Passou um ano e o inglês, passou quase 2 anos e o inglês delas ainda estavam patinando. Sim. Então, o interessante o meu caso foi um pouco diferente, porque eu fui morar em um campus quando eu cheguei, e eu fui morar já com um americano. Então, Nossa, eu tive que me comunicar com ele só em inglês, né? Uhum. E daí, até a família dele é mexicana, ele é americano, mas a família veio do México. Então, ele falava espanhol também, mas mesmo assim, né? Eu não falo nada espanhol, então hoje eu arranho um pouquinho de espanhol por causa dele, mas eu tinha que me comunicar em inglês. Então, um conselho é se envolver mais com o pessoal, com os americanos mesmo, para não só entrar na cultura, né, que eu acho bem bacana, mas também para praticar bastante o inglês. Sim, não, isso é uma dica fantástica. Eu também percebi isso, assim, já de entrada. Também eu acho que eu conheci nos meus 4 anos de faculdade, eu conheci 4 brasileiros, 4 só. Que uns entravam, já iam embora, ficavam um ano, saíam. Uns ficaram 4 anos, ou entraram no meu segundo ano e ficaram depois, enquanto eu já não estava mais lá. Mas, assim, eu me envolvi demais no campus, assim, demais. Mesmo não estando no esporte, eu me envolvi em outras coisas, em clubes, Sim, tem várias coisas. Várias né? coisas. Tem muita coisa, assim, que as pessoas talvez, né, acham que o campus é pequeno, não vai oferecer. Pô, oferece tudo, assim. Nossa! Imagina, o meu college ainda é menor que o teu ainda, bem menor, e mesmo assim tem bastante coisa já. Eu vim com bolsa esportiva, mas hoje eu tenho 3 tipos de bolsas aqui dentro. Eu participo de outros 2 programas. Eu participo da banda da faculdade, do Spiritual Life, que é um programa assim mais cristão, um negócio mais assim, que é dentro da faculdade, e mais do soccer ainda. E tem outros programas ainda, né, que eu não participo por falta de tempo mesmo, porque esses 3 já consomem minha alma. Sim. E falando de tempo já, como é que é a tua rotina? Porque se você vai ganhar bolsa, você tem que jogar, você tem que, né? Você tá entrando, você tem uma responsabilidade com o seu time e com a faculdade que te entregou essa bolsa para isso. Como é que é a tua rotina, assim, em questão a questão de esporte, juntando com o acadêmico, que você tem que também ter aula, né? Então, assim, como é que funciona para ti? Assim, minha rotina aqui ela é bem puxadinha. Agora tá um pouco mais tranquilo porque todas as minhas aulas estão online por causa de tudo que aconteceu, né, do vírus. Então, eu consigo meio que estudar nas horas que eu consigo estudar, mesmo assim ficar bem puxado. Mas normalmente o que acontece? Quando a gente está em temporada, e a nossa temporada também foi cancelada pro fall. Então, eu tô tendo treinos, mas não é a mesma coisa se tu tivesse temporada, né? Sim. Então, normalmente eu trabalho aqui na faculdade também, e eu trabalho quase 20 horas ou 20 horas, então, normalmente eu trabalho cedo aqui, agora nesse semestre eu trabalho das 6 às 10 da manhã, durante a semana, e daí eu procuro fazer minhas aulas entre 10 e 1. Faço minhas aulas e já almoço ali, e eu tenho treino sempre às 3, das 3 às 5, das 3 às 5 e pouco. Então, das 6 da manhã até as 5 horas, mais ou menos, até eu chegar em casa, tomar banho, jantar, é 6:30, mais ou menos 7 horas. Essa é a minha rotina com trabalho, aulas e o soccer, né? E daí, depois das 7, eu tenho algumas reuniões, né? Ou é ensaio da banda, ou é reunião do Spiritual Life. Então, até umas 9 horas, 9 e pouquinho ali, é puxado. E daí eu deixo para estudar mais, eu tenho as aulas no meio da semana, mas eu deixo mais para estudar mesmo no final de semana. Sábado e domingo eu tenho livre, né? Eu não faço nada. Só quando a gente tem jogo no sábado, né? Aí vai o dia inteiro. Mas agora, por exemplo, que eu não tenho nenhum envolvimento assim a gente não tá jogando, não tá tendo campeonato. Então, eu tô com sábado e o domingo livre. Aí eu tiro sábado e domingo para fazer todos os homeworks, tudo que tem que fazer, né? Nossa, que puxado. Puxado mesmo. Eu lembro, eu trabalhava também no campus, trabalhar no campus e ativamente, assim, dependendo do teu trabalho, tu acaba só registrando 20 horas, mas tu acaba fazendo mais coisas em outros horários, né? Eu trabalhava
no Student Life Office, então, tipo, toda a questão de trazer eventos para a escola, eu trabalhava ali nisso, né? Tipo, Legal. era muito massa. E eu trabalhava também para Admissions, que é o Office de Admissions que mostra, faz tour pro pessoal que vai lá ver a escola e tal. Isso. E eu amava. Por isso que eu tive muito contato com pessoas de fora que iam lá até durante o verão, que eu já trabalhei no campus durante o verão. O que é uma opção muito massa, não sei se tu já chegou a fazer também, porque tu trabalha 40 horas. 40 horas é ótimo, que daí duplica o dinheiro que tu fazia antes e tu pode durante o verão, né? Durante a escola já é mais difícil. As limitações do visto, infelizmente, a gente tem que levar em consideração também, né? Mas, em questão de horários que tu pode trabalhar e tal. Mas, foi muito massa para mim a experiência de trabalhar no campus, me ajudava pelo menos a pagar meus livros e várias coisas, depende do trabalho que tu faz. Tinha amigos meus internacionais, até um brasileiro amigo meu, o Marcel de Manaus, ele era um RA, tipo um Resident Assistant. Ah, o RA, sim. Sim, sabe? E ele era aquilo, ele ganhava, tipo, nossa, um dinheirão. Ganha moradia, às vezes, moradia, Ganha alimentação. moradia. Na minha universidade ele ganhava por hora, mas ainda assim ele podia trabalhar muitas horas para isso, que ele ficava responsável por um hall inteiro. Sim. E ele ganhava muito dinheiro. Tinha gente que chega a ganhar quase $3.000 por semestre, que sai da tua tuition, né? Sim, que é tipo... Eu tenho uma amiga brasileira que é RA. Sim, e a maioria das pessoas acabam fazendo isso. Eu acho que é um dos trabalhos mais bem pagos que a gente consegue aplicar. Vale muito a pena. Vale muito a pena. E muita gente faz isso. Eu não fiz na época, porque eu já tinha outros trabalhos e tal que eu estava fazendo ali. Eu acabei optando por não fazer, mas estava na minha lista. No meu último ano, quando eu dei uma apertada bem grande, assim, eu pensei em fazer. Mas eu peguei um outro trabalho que era ser, tipo, um first year guide, que eu era, tipo, uma guia de... Eu pegava um grupo de freshmen que entrava e ajudava eles durante o primeiro ano deles. Então, isso me dava muitas horas. Como se fosse uma peer mentor. Exatamente. Sim. Aí eu fazia esse trabalho com eles e era muito legal. Eu amava fazer isso. Então, eu sempre estava muito ativa no campus nesse sentido. Então, eu acabei não fazendo... Também não tenho talento nenhum para jogar nenhum esporte, mas eu amava assistir. Então, eu realmente acho muito massa e admiro muito os atletas, porque eu vi, assim, amigos meus, o quanto que eles... botavam, né, tipo, no esporte, o quanto que eles se dedicavam pro esporte, assim, eu acho muito massa isso, eles têm uma dedicação e uma paixão muito forte, assim, e dava para ver, assim, nos jogos, eu acho muito massa quem vai para essa finalidade também, né, mas é legal que você trabalha no campus, isso ajuda de diversas formas e ajuda tu a ficar conectado, né, com tudo que tá acontecendo, assim. Não sei se tu teve um highlight dos teus 2 anos, assim, que tu lembra, uma memória, alguma coisa massa que aconteceu contigo nesses 2 anos, que tu lembra, assim, tipo, nossa, isso foi muito massa, tu tem alguma coisa assim? Ou mais? Teve várias, na real. Mas a primeira, assim, questão de esporte, teve um jogo contra um time muito forte, Campbellsville, e a gente tava... Eu não lembro quanto é que tava o jogo, eu acho que tava 1-1 o jogo. Foi no meu primeiro ano, né? Eu entrei no jogo, entrei no primeiro tempo ainda, e daí tava jogando bem, e no segundo tempo, e era um time muito forte, né? Nós ganhar aquele jogo ia ajudar nós bastante. Daí no segundo tempo teve um lance lá, eu jogo mais de ponta ou de atacante, e daí teve um lance e uma bola sobrou nas costas do zagueiro, né? E eu corri, fiz o gol, o goleiro dele saiu, eu encobri o goleiro, e daí todo mundo começou a gritar, todo mundo invadiu o campo, e deu cair, fiquei deitado no chão, tava muito cansado já. Sim. Foi uma memória muito boa, muito boa. Depois todo mundo ficou gritando meu nome. Jazz is on fire. Foi muito legal. A gente via a viagem inteira, né? Todo mundo sorrindo, todo mundo... Essa foi uma das melhores memórias que eu tenho do esporte. E tem outras também. Imagina, esse dia que a gente foi com todos os internacionais ver um jogo da NFL. Para mim, isso foi incrível, né? Nossa, a gente fez... Porque o jogo aqui do futebol americano tem toda uma programação, não é só o jogo ali. Se eu não me engano, não sei quantos segundos de jogo mas são segundos que acontece realmente no futebol. Mas tem toda uma preparação, tem o pessoal que faz barbecue em volta do estádio, e daí tem várias coisas que acontecem no meio do jogo, várias programações, várias... Os Estados Unidos é o país do marketing, né? Sim. Então,
Então, o jogo inteiro dura mais de 3 horas, a programação inteira. Então, Sim. foi muito legal. E tem a questão também que no verão eu fui para, sem ser nesse verão passado agora, no primeiro verão, eu fui para Newark, que é do ladinho de New York City, de Nova York. E daí eu fiquei lá o verão inteiro. E daí, imagina, lá de Nova York, fiquei durante mais de 2 meses indo para Nova York direto. Eu conheci vários lugares lá em Nova York. E quando eu cheguei assim na Times Square, porque a gente vai de trem, né? De subway, quando eu subi aquelas escadarias assim na Times Square, eu olhei assim aqueles prédiosão, todas aquelas luzes. Eu achei o máximo, porque é coisa de filme, né? Nossa, Eu só tinha visto em filmes, eu nunca tinha tido essa experiência, então quando eu saí assim, ver tudo aquilo lá, foi bem legal. Nossa, que legal, que massa. Isso é muito nostálgico, assim, já pensar. Isso foi os teus primeiros 2 anos, um pouquinho mais de 2 anos. Imagina o que vem ainda pela frente, né? Tipo assim, é Não, muito sim. legal. E é legal que a gente também não espera muita coisa. Não é que não espera, mas eu digo assim, a gente não imagina que pode acontecer. Sabe? Tem muita coisa que, sei lá, Sim. eu acho que eu comecei a quando mais eu me envolvia no campus, mais coisas iam acontecendo, eu ia descobrindo mais oportunidades e tal. Então, em 4 anos, para mim, eu consegui viajar bastante, eu fiz bastante amizade com o pessoal até de outras universidades e tal, e consegui conhecer vários campos e tal. E essas amizades me proporcionaram muitas viagens de road trip, assim, vamos entrar no carro e vamos para um lugar, já fomos para Chicago de carro, já fomos para vários lugares ali onde eu estou pertinho de Michigan. Chicago é uma das mais perto, que são as maiores cidades que tem mais perto de onde eu estava, assim. E também já fui de carro com meus pais, que foram me visitar também de Michigan até Nova York. Então, Nova York vai estar uma highlight muito massa para todo mundo. Assim, Sim. é uma memória incrível, porque realmente Nova é o York é que tá. incrível. Sim. Então, Nova York foi muito massa. Foi quando eu me formei, meus pais foram para lá. Pela formatura e tal, e daí a gente pegou o carro e foi. A gente foi, deu 14 horas para chegar lá, mas a gente não fez direto, a gente foi parando. Vai Então, parando, sim. isso, a Esse é o gente, planejamento. Esse é o sim, planejamento com meus pais. Eu me formo em maio, eles querem sim, vir na minha formatura e a gente já vai viajar por tudo que é lugar, alugar um carro. perfeito. Sim, aluga um Esse carro é e o faz. plano. Sim, é muito massa, porque aí meus pais ficaram, a gente ficou acho que mais de. A gente ficou 18 dias, eu acho, de 14 a 18 dias viajando ali. E aí a gente ficou um tempo em Nova York, meu irmão foi também, então a gente fez uma viagem muito massa em família. Eu já tinha ido para Nova York antes também com os meus pais, mas meu irmão não foi, então dessa vez foi todo mundo. A gente parou na Filadélfia para conhecer a cidade da Filadélfia, que era no caminho ali. Muito legal. E meu pai que dirigiu, foi um highlight para ele, porque ele nunca tinha dirigido nos Estados Unidos, então foi muito lá. Imagina. Ele pegou um carro, a gente alugou um carro e foi, assim, ele que dirigiu, ele entrou em Nova York. O engraçado é que para o meu pai foi bem mais fácil entrar em Nova York do que às vezes é para ele entrar aqui em Floripa pela ponte. Porque aqui tem muita, tipo, trânsito horrível aqui e ele fez todo o percurso, entrou em Nova York, a gente imagina que ia ser super difícil, porque também Sim. e foi fácil para ele, então foi muito massa esse highlight pro meu pai e pra gente também que tava indo de carro, nunca fui, sempre voei para Nova York, né? Agora tipo ir de carro foi Ou toda de uma. trem, né? Sim, exatamente. Então, mas é massa, foi um dos highlights para mim também. E umas coisas que eu fiz em questão de viagem eu ia procurando bolsa, igual tu falou, tu entrou e tu achou bolsa para que vai complementar o que você já ganha da Isso. universidade. Eu também fiz a mesma coisa, busquei mais bolsas, além de trabalhos no campus, e eu buscava bolsas para fazer cursos em outros países. Então, eu ganhei bolsa já para estudar na Nova Zelândia, onde eu fiz um curso lá. Fiquei 18 dias na Nova Zelândia, foi muito massa. Que legal. Foi muito massa. Eu Show. pesquisei para fazer, daí tu entra no processo de aplicação também, que daí foi eu e mais 36 alunos, foi muito massa. E eu consegui bolsa também para fazer um projeto social no Equador. Aí foi quando eu voltei para América Latina. Fiquei 18 dias aqui no Equador, dando aula de Legal. inglês, mas tudo pago pela universidade. Então foi uma coisa assim Sim. muito massa que eu não sabia que ia acontecer, não estava na programação, sabe? E eu acho Sim. que muitas pessoas acabam, tipo, não sabendo, tipo, eu vou lá vou fazer as aulas, não sei o que e tal. Cara, não, todo mundo tem uma experiência diferente, sabe? Envolve muita coisa. Eu acabei me envolvendo também com o pessoal de uma igreja aqui Uhum, vizinha, uhum, uma igreja batista vizinha, uhum, e é uns 20 minutos daqui, 20 e poucos, mas tem vários estudantes que vão, né? E uhum, eu vou todo domingo para lá. E daí, imagina, é uma igreja gigantesca, daí eu já uhum. fiz amizade com várias Sim. pessoas de lá. E daí até eles pagaram eu fui para Nova York agora em fevereiro de novo. Eles Uhum, pagaram toda a viagem.
E daí, Nossa. como se fosse uma mission trip, né? De Aham. 7 dias, de uma semana. Aham. Mas eles pagaram toda a viagem e foi muito legal. A gente visitou. Foi um pouco diferente do que a outra vez que eu tinha ido. Essa Uhum. vez foi mais nos bairros de Nova York ali. A gente foi. Acho que a Astoria tem uma comunidade que é só de muslim, só de Uhum. muçulmano. Daí Uhum. tem outra comunidade que é só de judeu. Então, Nova York tem isso. No Brooklyn Sim. ali tem uma comunidade que é só judeu. Então, imagina, tu vê povos assim de diferentes etnias assim, é uma loucura. Sim. E eu só fui para lá por causa que eu me envolvi com a igreja, né? Fiz amizade com eles, então querendo ou não, tu vem para cá, tu conhece pessoas, e aí Uhum. tu abre várias portas, várias coisas que tu nem imaginou que tu poderia fazer, Sim. né? Com o time também, Uhum. como a gente joga na região aqui, imagina, eu já viajei para mais de 10 estados só com o time, Nossa. só viajando com o time. Então é muito legal, é muito legal. Nossa, isso é fantástico. Realmente, as conexões que tu faz. Tu já chegou, tu tá há 2 anos e meio, tu já voltou pro Brasil durante esses 2 anos? Como é que tu tá vindo pra cá? Como é que tá funcionando? Voltei. Eu volto no Christmas, no, Uhum. no Natal, em Uhum. dezembro ali. Ah, daí tu Daí, fica um período. Daí tu fica o isso, quê? fica um período. Olha, a primeira vez que eu voltei, eu fiquei um mês no Brasil. Uhum. E daí a segunda vez que eu voltei, eu me organizei para mim ficar mais tempo. Eu falei com meus professores, Aham. tem a última semana de finals, né? As 2 últimas semanas aqui do semestre é as que tu faz as provas finais ali. E Sim. eu tinha, eu acho que 1 ou 2 provas só na última semana. Eu conversei com os professores se não podia fazer antes. E Uhum. daí eu larguei para o Brasil já uma semana antes. E daí eu acabei ficando no Brasil mais tempo também depois, aconteceu algumas coisas lá, Uhum. questão de saúde, e daí eu tive que ficar mais uns 20 e poucos dias, então eu acabei ficando 2 meses no Brasil, Aham. essa última vez. Uhum. Mas eu prefiro voltar no Natal do que no Summer, porque Sim. sempre acontece alguma coisa aqui no Summer, sempre tem alguma Sim. coisa para fazer. E Natal eu prefiro passar com a família, é verão no Uhum. Brasil, Uhum. então dá para ir nas praias, e também a questão de final de ano, né? Eu acho que Uhum. final de ano é para ver os amigos, família, Sim. tá todo mundo de férias, então Sim. é um momento bom para te voltar para o Brasil, né? Não, totalmente. Natal é legal. É um momento assim, tipo, é algo que tu falou, família, né? Tu quer estar com a tua família num momento que é tão. A Isso. gente, por mais que a gente não tenha na vizinha branca, aquelas coisas todas de aqui no Brasil, né? Do que tu imagina do Natal americano, tu tem a Sim. família, né? Que parte do Natal é estar com a família. Agora, né, lá fora tu É, tem todo o outro. Não sei se aí. Como é que é o clima aí pra ti do Kentucky? No Natal tem neve ou não? Como é que é aí? aqui tem neve, não é tanta neve igual no norte, Aham, né? No norte tem bem mais. sim. Mas tem neve sim, aqui é bem frio, bem friozinho até. Uhum, Mas não é assim, o frio aqui, ele chega até -10, -15, assim, é mínima. sim. Mas tem lugares que é bem mais frio, né? Tem lugares Sim. que fica grossão de neve. Sim. E, é, e Nossa. as famílias aqui é bem interessante. Eles são bem, como é que eu posso dizer? São bem acolhedoras assim para o Sim. pessoal internacional. No Thanksgiving sempre tem alguma casa, algum lugar que faz um almoço, uma janta e convida todo mundo para ir. Daí Uhum. o pessoal vai para um hangout, digamos assim, né? Sim. E o Nossa, sim. Natal e o Natal para o pessoal que fica aqui é a mesma coisa. Tem Uhum. algum pessoal que fica aqui, eles sempre têm alguma coisa para fazer, né? Sim. Nossa, é muito isso. As famílias lá, eu tinha mais de 4 famílias hospedeiras que eu falava, que é tudo a família de amigos teu que, vamos passar o Sim, Thanksgiving aqui, vamos fazer uma coisa pro Halloween junto aqui, vamos, sabe, tipo, aqueles negócios assim. Era muito massa essa questão da conexão com as famílias. Eram muito abertos mesmo. As famílias, tipo, sim. às vezes nem deixavam, tipo, eu pagar por nada. Fica aqui essa semana inteira aqui, que tá de férias Sim, eles são no assim. período, são muito legais, assim, é uma coisa que a gente não espera. Eu não esperava, não sabe, tipo, como eu tive contato com o americano, eu já sabia como é que era, porque a primeira vez que eu fui, eu morei com uma família, tinha que ir para ter uma host family, né? Eu tinha. Sim, Mas para mim foi tipo, nossa, eles não são tão diferentes da gente em questão de acolher mesmo, sabe? Tipo, a gente sim, sim. imagina que só o brasileiro é quente, é tipo, sei lá, é carinhoso e tal. Eles não, eles têm todo esse mesma Sim, característica.
sabe? Então, Eu fiquei meio, eu não sabia como é que ia ser aqui no Kentucky, porque é mais interior, né? aham, Então eu tinha aquele negócio na cabeça, de repente vai ter mais preconceito com latino, algo do sim. tipo. Mas não tem nada a ver, porque Uhum, imagina, os Estados Unidos eu acho que se não for o país, deve ser um dos países que mais tem internacional, assim, uhum, que tem mais culturas assim misturadas, porque aqui tem gente de tudo quanto é lugar do mundo, mesmo aqui no Kentucky. Então eles já estão acostumados com isso, né? E sim. como tu falou, são bem acolhedor também, foram bem acolhedor comigo. A Uhum. diferença que é assim é que o brasileiro ele é mais do toque, o brasileiro Sim. é de abraçar, é de beijar no rosto, é É. de shake hands, né? Uhum. Então, já o americano, ele não é tanto assim de encostar, de toque, é Uhum. mais de ações, eu percebo, assim, são mais de Sim. ações. Eles ajudam bastante, nossa, ajudam Sim. muito, com caridade também, essas coisas, eles ajudam Uhum. muito, muito. Sim. Mas eles não são do toque, assim, né? De Não, é. abraçar, Sim, é uma coisa que tem que ter até cuidado, né? Eles são bem, tipo, Sim, ariscos nesse sentido, né? Se tu não conhece muito bem eles, é estranho se tu chegar já. Sabe quando a gente fala e bota a mão no ombro, aquelas coisas que a gente faz natural sim, aqui, pra eles é meio que isso, sabe? De início. Pra mim, eu percebi isso também. Eu tive que me conter bastante, que eu falo muito com a mão, eu vou lá. É normal, nossa, acho sim, que aqui, principalmente aqui do isso, sul, Santa Catarina, nossa, a gente fala cantando, fala abraçando, fala tudo. sim, E muito toque. E quando eu chegava lá, tinha essa. De início foi meio que, tipo, eles ficavam meio ariscos, assim, mas depois que eles se acostumam, eles entendem que não é, talvez, por segundas intenções, que eles têm todo o sim, negócio, sim, né, em questão de sim. toque e tal. Eu Mas me é. cuidava bastante, eu me cuido bastante. Desde quando eu cheguei, eu já tinha mais ou menos já essas informações que eles não eram muito toque, então eu sempre me cuidava, sempre me cuidava. Sim. Mas vários amigos meus também, quando chegaram aqui no primeiro ano, era muito estranho. Eles vinham para abraçar, às vezes, o Uhum. pessoal e o pessoal ficava meio Sim. assim. Fica um clima meio estranho, fica um clima. Sim. Mas, eu sempre cuidava, sempre esperava até eles botarem a mão primeiro para mim Sim. cumprimentar eles. Uhum. Mas é bem assim mesmo. É bem assim. Nossa, aqui é muito engraçado. Por exemplo, eu tenho um cachorrinho aqui agora, um filhotinho, eu saio pra passear com eles. Quando a gente sai, muita gente já para tocar no cachorrinho e falar, nossa, cachorrinho bonitinho, tem toda aquela interação, vai lá, sabe? Tipo, parece que a gente já conhece as pessoas que estão encontrando a gente na rua e nunca viram a gente. E, Eu tive a experiência de ir nos Estados Unidos, assim, eu tava andando na rua e eu vi uma criancinha, fofinha, assim, bem fofinha, uma criança muito bonitinha. Eu não cheguei pra falar com a criança, mas, tipo, eu falei, tipo, nossa, que bonitinha sua filha e tal, que fofinha e tal. O costume nosso aqui, igual a gente faz quando vê cachorrinho bonitinho e criança. sim, Cara, ele ficou tão assustado que ele achou que eu ia roubar a criança dele, eu ia, sei lá, tipo, eu falei, meu Deus, sabe? E é uma coisa tão sim, normal, a gente, de impulso mesmo. Depois disso, nunca mais olhei sim. pra nenhuma criança na rua pra não ser presa. Sequestrar a criança. Porque eu fiquei tipo, Sim, sim. gente, parece que, sei lá, é meio. Eles É, são, ainda mais com quem eles nunca viram, com eles exato. são bem, para eles se soltarem com a pessoa, demora, Sim. mesmo até com amizade, às vezes tu conversa com ele, Uhum, tal, e daí depois vocês passaram um pelo outro assim, meio longe, às vezes ele nem vai olhar para ti, mas uhum. um americano, por exemplo, às vezes tu fica olhando para cumprimentar, ele vai passar reto, mas é que é de costume deles. Se eles não te conhecem, eles não. O brasileiro fica amigo assim já na primeira conversa, já Sim, conversou, já são amigos. Aqui é sim. um pouco diferente, né? Aqui Uhum, demora um pouco mais e tal. sim. Não, é todo um processo. Nossa, mas que legal escutar a tua experiência, assim, tá sendo muito massa, assim, de... Cada brasileiro que eu converso é uma experiência diferente. Já teve gente que eu conversei que passou 7 meses na Disney, sabe? Tipo, Nossa, trabalhando na Disney. E cada brasileiro é uma experiência diferente, mas todo mundo ama de paixão e não trocaria essa experiência por nada, ah, assim, não. sabe? Sim. Assim, é muito massa ver isso. E quais são os teus planos agora? Tu tem 2 anos, um pouquinho menos de 2 anos para acabar agora a tua forma para se formar. Quais são os teus planos? Tu quer ficar, pelo menos de agora, assim, qual é o teu planejamento? Então, tem 2 anos para mim me formar, só que provavelmente eu vou ter mais um ano ainda para me jogar. Uhum, Porque esse ano agora vai ser como foi cancelada a temporada, se eu não jogar no Spring, eu fico com mais um ano ainda para me jogar. Então eu entendi. posso fazer meus Masters, eu posso Uhum, fazer após o uhum, primeiro ano ali, eu posso fazer com bolsa esportiva ainda. uhum, Aí eu não sei, eu posso fazer meu OPT já,
Sim. Eu posso aplicar para o meu OPT, ou eu posso iniciar já após, eu não sei o que eu vou fazer ainda. Mas eu tenho essas opções e também eu penso em ir para o Canadá. Depois que eu me formar, eu fico 1 ano de OPT ou de pós, e daí eu quero ir para o Canadá. Tenho uma vontade de conhecer o Canadá e de repente até terminar minha pós lá, ou para trabalho também, né? Para trabalho eu acho bem interessante o Canadá. Nossa, sim, total. Tem bastante brasileiro que faz realmente isso. O Canadá, acho que se não for a primeira, já é a segunda maior opção do pessoal aqui, pelo que eu tô vendo, de que eles querem ir pro Canadá. Tipo, Canadá, por questão de trabalho, questão de imigração. As oportunidades lá são gigantescas. Sim. Querendo ou não, eu vejo o Canadá assim como um Estados Unidos, só que pouco falado, entendeu? Pouco, porque tem muita oportunidade lá, só que o foco é aqui, né? Aqui nos Estados Unidos. Mas a questão de imigração para cá, a questão de working visa é bem complicado aqui nos Estados Unidos, né? Então, eu trabalho, claro, se eu puder ficar aqui, né? Mas eu trabalho com essa possibilidade já de ir para o Canadá, porque lá o visto de trabalho é mais fácil de conseguir, a parte de imigração também é mais fácil, e tem várias oportunidades lá de emprego também. Então, é um planejamento meu. Sim, nossa, perfeito, é muito bom. E é bom, quanto antes começar a planejar, melhor. Porque às vezes as coisas não Isso. acontecem exatamente quando a gente quer, ou a gente não espera, né? Tipo, eu fiz tudo certinho para ficar, meu plano era ficar, e eu recebi tudo, o cartãozinho do OPT. Quanto antes tu aplicar para isso, melhor. Acho que no início do teu último semestre já aplica, porque às vezes eu conheci o meu amigo do Demora. Marcel, Às vezes demora, né? ele demora. E o que aconteceu com o meu amigo? Ele fez, demorou um pouquinho para aplicar no início do último semestre dele da faculdade, e ele conseguiu um trabalho em Nova York. Tipo, já tinha um trabalho para ele, só que o cartão dele não chegou a tempo. E ele voltou para o Brasil, aí o cartão dele chegou, mas daí já ferrou. E tu não pode sair. Não pode complicado. sair. Aí, então, assim, planejamento às vezes não sai como a gente quer. Tudo bem que, tipo, pra ele foi super massa, ele até contou a história dele ali na entrevista também, mas pra ele tudo bem, porque quando ele voltou já era Covid-19, talvez a experiência dele lá fora ia ser totalmente diferente. Mas acaba working out as coisas pra gente, né? A gente vai se ajustando. Mas o planejamento é muito bom que você já tenha um planejamento, nem que seja para voltar depois e voltar de volta, ou tentar voltar e ir para o Canadá, ou ir daí para o Canadá, que talvez seja mais fácil para ti. Isso. É muito bom esse planejamento. E para finalizar aqui, qual que seria uma dica que tu tem, uma dica que você daria, talvez algo que você deixou de fazer ou gostaria de ter feito diferente no teu processo de ir para aí? Para quem está começando agora, para quem quer ir, qual é uma dica tua, assim, para essas pessoas? Pode ser em questão de esporte, tu que manda. Inglês. Estudem bastante inglês antes de vir. Estudem bastante inglês. Inglês, isso foi para mim, né? Porque eu vim com inglês muito fraco e isso me atrapalhou bastante no meu primeiro ano, né? A questão de esporte e também na questão acadêmica. E na questão de outras oportunidades de bolsa também. Hoje eu tenho 3 bolsas, mas essas 3 bolsas eu podia ter conseguido no meu primeiro ano. Eu consegui no meu segundo ano. Mas eu podia ter conseguido no meu primeiro ano se eu tivesse com inglês forte. Né? E, claro, eu já vim com uma bolsa muito boa de soccer, eu vim com 86% de bolsa. Nossa! Mas imagina, eu consegui mais 10% ainda. Depois, eu podia ter conseguido já no primeiro ano. Eu com 95% de bolsa já no primeiro ano. Nossa. Mas daí, por causa do inglês, não tinha inglês, daí eu não conseguia me comunicar. Na questão do esporte também, meu treinador, ele é inglês, é britânico, então o inglês dele, imagina, se eu não entendia o inglês daqui, o inglês dele eu não ia entender nunca. E daí é um sotaque totalmente diferente. Então isso me atrapalhou bastante também em entender e se adaptar, né, ao estilo de jogo dele. Então eu daria assim, ó, a dica que eu daria é estudem bastante inglês. Claro, tu vai ter um choque quando tu chegar, mas o choque pode ser menor, né? Pode ser mais tranquilo. Então, essa seria a dica. Estudem bastante inglês. Sim, nossa, perfeito. Eu concordo totalmente com a dica. Assim, acho que é um ótimo conselho para quem está começando agora, especialmente para quem tem tempo para se preparar. Né? Eu acho que o melhor tempo, as pessoas que estão no ensino médio agora, tem muito tempo, sabe? Sim. Aproveitar esse tempo para isso, para o inglês, para a questão, tentar uma bolsa maior, quem sabe até se estudar
pro SAT, tu acaba ganhando bolsa acadêmica por, tipo, academic based, sabe? Tipo, baseada na nota que tu recebe no SAT. Tem várias formas, assim, né? E também preparamento em questão de se você tá indo para esporte, igual tu falou, né? Tu também teve que se preparar para isso, tu achou uma forma de te ajudar nesse processo. Isso tudo demora um tempo, né? Pra ti, tu falou que demorou 2 anos, né? Tu falou uma coisa Isso, assim? demorou 2 anos, todo o processo de começar a estudar inglês, de fazer Sim. o meu vídeo jogando e receber proposta, foram uns 2 anos, mais ou menos, e vir Sim. para cá. Não, e é legal, esse pessoal, acho que precisa, sabendo disso, vai ajudar muita gente, sabe? Eu até te agradeço muito por ter compartilhado a tua experiência, a tua Isso. história, achei muito massa. Vou compartilhar tuas redes sociais com o pessoal, que tu também faz um trabalho de ajudar a galera que tem esse sonho também, eu acho muito fantástico, gostei muito do teu canal, assim, fiquei feliz que te achei e tu compartilhou essa história, eu te agradeço muito de coração. Eu Desejo muito agradeço pelo sucesso para convite. ti, não, imagina. E muito sucesso para você nesses teus próximos 2 anos aí, quase. E que dê tudo certo. E, nossa, muito obrigada, viu? Te agradeço mesmo. Eu que agradeço. Obrigadão aí Tá? pelo convite. E precisando aí, as ordens. Tudo de bom para ti também, Então, obrigada. nesse teu projeto aí também. E é isso, né? É isso. Muito obrigada, vai. Obrigada pela sua participação, tá bom? De nada. Valeu. Tchau, Valeu. Tchau, tchau. tchau.